Fala galera, beleza? Fazer aqui uma breve gravação, tô vendo muita gente perguntar sobre entradas, né? Como se comportar na hora do mercado em movimento. E aqui tínhamos um movimento esperado, né, de lateralização, né, no dia de hoje, como eu havia comentado com vocês, que seria uma onda corretiva ou uma onda lateral. Tá um movimento muito difícil de pegar. Eu estou aqui no gráfico de 15 minutos, tá? Então vemos uma estrutura de lateralização, rompimento falso, estrutura, né, de lateralização. Eu havia comentado que havia essa cunha aqui, tá? Tínhamos uma cunha ascendente que indica continuação de movimento. Poderia ser um A, um B, um C, um D, um E e rompemos para baixo, tá? Se a gente formos pegar a estrutura aqui do movimento, né, a projeção, que seria esse tanto aqui de projeção, colocarmos aqui no rompimento do 15 minutos, chegamos bem próximo do alvo, tá? Eu tinha feito uma projeção que iria dar lá no 96.900, mas pegando aqui em pavio, beleza? Então, se a gente for pegar essa estrutura aqui em corpo de candle no 15 minutos e colocarmos aqui no rompimento, tá? Então, praticamente chegamos aqui em pavio no alvo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com manter o stop lá no alvo exatamente, porque muitas vezes o preço ele chega bem perto do alvo e executa o movimento contrário. Essas cunhas, triângulos, elas possuem uma característica de formação de consolidação, tá? Então pode significar uma continuação, porém quando ela completa o alvo e volta para dentro do movimento, podemos fazer o seguinte, ó. Digamos que aqui tínhamos um triângulo simétrico. Bom, deixa eu apagar aqui e fazer maiorzinho para vocês enxergarem. Digamos que aqui formamos um triângulo simétrico. De repente, o triângulo ele rompe para baixo. Tá? Você fala, opa, tem uma operação de venda. Aqui você tinha a linha de triângulo, tem uma operação de venda. Só que você não contava que o preço pode fazer isso, isso, formar uma consolidação, tá? Formar uma consolidação. A cunha é a mesma coisa. Então temos uma cunha ascendente, né? O movimento começa a formar uma cunha ascendente aqui, né? Depois de um movimento de queda. Só que ela rompe para baixo e continua a consolidação. Tá? Que foi o caso do que aconteceu hoje, né? Tivemos um gap, tivemos uma consolidação bem chata com fundos ascendentes. Chegamos a fazer um movimento de alta e voltamos aqui no final do dia para tentar fazer fechamento próximo à abertura. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de crença de que o movimento vai romper e nunca mais vai parar de cair. Eu vou cair aqui para o gráfico de 2 minutos, tá? Como a volatilidade é alta e hoje foi um dia lateral, eu dei preferência para operar um gráfico de 2 minutos, tá bom? Então hoje foi um dia muito difícil, tá? Então judiou dos operadores, mas vamos lá. Tínhamos payroll, então eu vou voltar o gráfico aqui até o momento do payroll, tá? Que o ideal não seria operar até esse momento, tá? Então, para montar uma estrutura, o mercado ele necessita, principalmente em dias assim, sexta-feira, depois de um forte movimento de queda, o mercado ele precisa de tempo, tá? Isso pode ser uma hora e meia, para formar um padrão para você conseguir enxergar o que está acontecendo, principalmente quando temos um gap muito alto e abrimos próximo a um suporte. Se você for analisar no gráfico diário, estamos em região de suporte, né? Então aqui, ó, tínhamos um gap, beleza? Olha como a gente ficou dentro do gap, né, no fechamento diário. Fomos testar esse patamar aqui do preço, tá? Que já é próximo à região de suporte, muito forte,
ele ejetou o preço, um movimento muito forte aqui para cima de novo, então é uma região de suporte, então íamos absorver esse suporte, né? Beleza, temos esse conhecimento que abrimos em região de suporte, esperamos que o preço vá se lateralizar, né? Como eu havia dito no vídeo anterior, depois de uma forte queda, vem uma forte lateralização. Vou colocar aqui por volta das 10h30. Aqui, o ideal seria operar depois das 10h30, por causa do payroll, e para ver a estrutura de mercado, tá? Trazer para cá para ficar melhor a visualização. Tá. Abrimos um dia, nesse patamar tivemos esse movimento forte para baixo, tá? Esse Fibonacci já estaria um Fibonacci adequado para a gente permanecer com o dia, beleza? Esse candle aqui foi um candle que jogou o preço muito forte, porém não deu continuidade e lateralizamos. Aqui não é para a gente estar operando, tá? Porque é um movimento que a gente vai estar assistindo o mercado bem calmo. Então a gente tem que ter na cabeça de que a gente tem que ser o mais técnico possível. Se você não está conseguindo enxergar o mercado, não faça operações, tá? O ideal é você ficar de fora dos movimentos. Esse candle aqui, eu marco o volume dele, eu marco a máxima, a abertura desse candle aqui, tá? Principalmente depois que aqui não conseguimos passar desse patamar, desse nível de preço, beleza? Aqui tínhamos uma operação de venda, porém muito arriscada antes das 10, tá? Então a gente forma uma estrutura aqui de acumulação e rompe, tá? A perca da mínima leva o preço lá no 111. É muito importante a gente esperar o fechamento dos candles, tá? Então, normalmente a gente fica com medo de ficar de fora da operação, né? Como o movimento explode e vai embora sem a gente, mas na maioria das vezes o mercado ele vai tentar enganar você durante o processo que o candle está vivo. Então, aguarde o fechamento do candle e faça a operação na perca da mínima. Perceba como é muito mais tranquilo de você fazer a operação. É aqui no 111, tá? É 160 pontos. Beleza? Coloca um pouquinho antes para garantir. Aqui, olha como o mercado ele não consegue romper e é uma região de briga. Tá? Então, fomos lá no 141, essas operações que eu estou falando não seriam operações boas de realizar, porque apesar delas existirem, então tem o fato de que o payroll ainda não aconteceu, tá? O mercado está lateral, temos uma forte briga nos candles, muito pavio, então seria melhor ficar de fora. Caindo aqui para as 10h30, claro que eu vou só buscar operações de venda, a não ser que ele rompa, monte uma estrutura, tá? Monte uma estrutura que eu consiga enxergar o mercado de que ele de fato vai reverter, beleza? Tá, aqui temos um nível de resistência, chegamos às 10h30 e deixamos essa barra de força, tá? Depois do payroll, que acontece às 10h30, é bom você esperar um pouquinho, tá? Para ver como que o mercado vai se movimentar. Apesar de que o payroll de hoje não foi um evento que é muito relevante, porque o mercado está com foco em outras coisas, beleza? Depois dessa barra aqui, olha como a resistência do volume segurou o preço nesse patamar, deixamos um spinning top, tá? Esse spinning top aqui poderia ser uma venda de menor risco, tá? Então assim, se você faz a venda na mínima do preço, conhecendo essa região de resistência e vendo a estrutura de lateralização, você vai montar, você vai fazer uma venda. Sabemos que quando a gente tem uma estrutura de lateralização, vindo de um movimento de baixa, procuramos apenas por opções de vendas, tá? Não vamos procurar comprar, porque as compras são muito mais arriscadas, uma vez que podemos romper para baixo. Beleza? Sabendo disso, vou procurar operações de venda. Aqui, realizaria uma venda, passando às 10h30, já sei a estrutura do mercado. Tá, vou pegar a linha, que é muito mais fácil de visualizar.
essa venda aqui, aonde eu quero ir com o preço, tá? Na região de suporte, pessoal, ó, na região de suporte. Aqui próximo ao 111, para garantir, eu quero vir até aqui, ó. Por quê? Porque foi o primeiro movimento do dia que ele parou. Então, em movimentos de consolidação, o preço ele pode fazer movimentos erráticos, né? Ele pode vir, não vir até o fundo, subir, romper o topo aqui, voltar só até o meio, voltar no topo, voltar lá no fundo, perder um pouquinho o fundo, voltar. Então, para garantir, eu quero vir com o preço aqui, ó, nessa região aqui, tá? Então perceba que eu fiz apenas uma operação até agora, porque passou o payroll, meu stop está aqui em cima, ou para os mais, se você quer pagar um pouquinho mais caro no stop, mas porém um pouquinho mais protegido, o stop é aqui, tá? Com essa volatilidade o stop está caro, ó, são 450 pontos, beleza? Mas se você não pode pagar um stop desse tamanho, então é aqui o rompimento da máxima, um tique acima. Então é 270 pontos aqui, beleza? Tá. Qual que é a minha maior preocupação aqui? São que a VWAP está cortando o preço, as médias estão cortando o preço, eu observo as médias em movimento de tendência, então elas não me preocupam tanto quanto me preocupariam se tivesse em tendência e eu estivesse contra essas médias, né, comprando com elas acima do preço. Como eu já observei que o VWAP está sendo cortado aqui, foi cortado aqui também, então não me preocupo tanto, tá? Mas assim, uma realização parcial nesse nível, principalmente que aqui temos um suporte, né, que antes era resistência, seria uma boa ideia, tá? Já seria aí uma realização parcial de 250 pontos, beleza? Aguardo, lançou doji, já fico preocupado, ainda não pegou minha parcial ali na VWAP, beleza, pegou minha parcial, tá? Perceba como já começa a força compradora nesse nível aqui, beleza? Meu stop gain final tá aqui, tá? Beleza, pegou meu stop gain. Pegou meu stop gain, eu não vou querer entrar de novo, porque eu já fiz dinheiro aqui, eu já fiz uma operação que me deu 270 pontos. A gente tem que procurar ser o mais técnico possível, aí aguardar mesmo depois do loss e mesmo depois do gain, porque você vai estar eufórico, vai querer vender, porque acha que vai perder fundo, vai perder todos os fundos e vai derreter igual ontem. Aí muitas vezes, na maioria das vezes não acontece, beleza? Olha como o preço já deixou doji, tá? Suporte em golfo de alta. Se você não caiu fora, aqui é a tua última chance de cair fora, tá? Rompimento do engolfo. Olha lá. O preço ele finge que vai ir, mas não vai. Principalmente na consolidação, pessoal, o mercado ele vai tentar extrair o máximo de dinheiro da galera, tá? Dos pequenininhos, tá? Então os maiores eles vão querer brigar aqui nessa região e não é pra gente estar no meio dessa briga, tá? A não ser que você entre o mais estratégico possível, que é aqui nessa região de cima. Aí a gente aguarda o mercado andar, ele foi até um pouco além, voltou no suporte, engolfo de baixa aqui nessa região. Olha como os padrões de candle falam, né, com a gente. Entrou com força compradora, né, no pavio, rompemos, mas deixamos apenas um spinning top. E aqui deixamos um engolfo, porém eu não gosto desse engolfo pelo fato dele não ter volume, beleza? Esse movimento aqui, ó, particularmente eu não faria venda, tá? Por não acreditar pelo baixo volume. Foi entrar volume aqui perto do suporte para segurar o preço, né? Aqui entrou volume porque era uma região de compra, então o volume não quer dizer que vai derreter aqui nessa região, quer dizer que os compradores seguraram o preço. Esqueça a cor disso daqui, tá bom? Os compradores estão segurando o preço, não querem deixar o preço passar dessa região aqui, ó. Fomos lá, perceba como já jogou o preço para engolfou tudo. Então assim, eu vou ficar de fora, não quero comprar, vou só assistir o preço. Voltou tudo aqui. Pode ajudar muito
vocês na hora da operação é esperar o fechamento, sabe? Espera o fechamento do candle. Imagina como se você estivesse vendo o gráfico pronto, quais são as possibilidades, entendeu? Ó, deixamos um enforcado aqui na tendência, ó, aqui em cima. Fomos lá na resistência de novo, né? Nova rejeição da resistência, tá? Então a perca da mínima desse martelinho aqui já era uma nova venda, tá? Era uma nova venda com stop acima. No VWAP. Aqui no VWAP, dessa vez foi respeitado. Por quê? Se a gente for puxar um Fibonacci, sempre que a gente faz uma venda, a partir do movimento de expansão, um movimento de força para cima, a gente tem que imaginar que a gente pode estar dentro de uma venda que possa fazer um movimento de retração e não um movimento integral para ir lá no fundo, principalmente dentro de uma consolidação. Por isso que é importante a realização de parcial aqui nessa região que está o VWAP, tá? Se a gente for puxar podemos fazer um movimento de retração, tá? Vou explicar aqui para vocês. Quando a gente entra nessa venda aqui, perdendo a mínima desse martelo, a gente pode traçar o seguinte Fibonacci de movimento. Onde paramos na região de 50%, tá? A região que o preço ele costuma respeitar, beleza? Então aqui é uma realização de parcial. Se você quiser vir até o fundo, beleza. Só que saiba que você vai ter que trazer teu stop candle a candle. Tá? Então aqui se você não realizou parcial, se você realizou parcial, você desce já o teu ponto de entrada para cá. Tá? Se ele for, beleza, você vai descendo o teu stop. Olha como é importante você proteger o teu financeiro, né? Não fique criando expectativa, achando que o preço vai lá no fundo de novo. Tá? Aqui eu não quero comprar, porque a tendência ainda é de queda, ainda está em consolidação. Opa, aí eu já mudo o conceito. Tá? Então aqui já montou uma espécie de ombro, cabeça, ombro pra gente. Se a gente for pegar uma linha e traçar a linha de pescoço, ela seria mais ou menos assim. Ó. Eu vou desculpa, apaguei aqui. Vou afastar o gráfico e eu quero ver. É sempre muito importante a gente ficar de olho aonde que o preço está um pouco mais para trás, tá? Se eu for afastar muito o gráfico para ver a região que está, a gente vai ver que estamos em região de suporte. Então, se rompemos essa consolidação, poderia sim gerar uma compra, mas precisaríamos romper essa consolidação. Tá? Então, temos uma região que foi rompida. A partir desse candle aqui, voltamos lá na abertura. A compra poderia ser acionada aqui, mas eu não gosto de pegar essa compra. O Profit direto faz isso. Por que eu não gosto de pegar essa compra? Porque o stop é muito caro, galera. O stop é muito caro. Eu prefiro quando o preço rompe e volta a testar. Tá? Então, se você comprou, o stop que não é tão caro é aqui. Só que você corre o risco de ser estopado. Porque normalmente quando ele rompe ombro, cabeça, ombro, ele volta a testar. E aí é a região que eu gosto de comprar. Tá? Mas aqui, dentro dessa consolidação, quando ele volta a testar, eu já não confio tanto, porque ele já voltou para dentro da estrutura. Tá? Então, o ombro, cabeça, ombro é legal quando ele vem de uma tendência, monta uma estrutura de ombro, cabeça, ombro. Tá? E aí ele rompe, vem testar, e aí faz o espelhamento dessa queda aqui para cima. Então, o ombro, cabeça, ombro é um espelhamento dessa região aqui para essa região aqui. E espelha alta, encontrando novas resistências e novos suportes. Beleza, galera? Então, esse ombro, cabeça, ombro, eu particularmente não pegaria.
tá? Mas a projeção dele, caso você quis participar, é isso daqui. A projeção conservadora é essa alta aqui, ó. O quadrado a partir do segundo ombro, tá? É aqui no 99553. Olha como deixamos um spinning top nessa região, tá? Então, entrou força vendedora aqui. Aqui é muito mais confiável de você fazer a operação quando se você está nessa operação e resolveu comprar esse topo aqui, por exemplo, ó, são 648 pontos. É uma compra de, se for aqui se você colocar o stop aqui embaixo, o risco retorno vale a pena, tá? Então foi a única operação de compra do dia que eu vi, beleza?